Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de fenômenos de transferência 3 e a aula de hoje então é a obtenção da equação da conservação da espécie química. Então o objetivo da aula de hoje é ao final chegarmos em uma equação obtida a partir do balanço da espécie química em um volume de controle que nos permite descrever, por exemplo, resolvendo esta equação, como obter um perfil de concentração. Então, o objetivo é a gente fazer a dedução da equação da conservação para entendermos o significado de cada termo da equação e assim podemos usá-la de forma mais eficiente. Antes da gente iniciar os nossos processos, primeiro a gente precisa definir o nosso volume de controle. Então, nós vamos considerar um volume de controle cúbico, como demonstra nessa nossa figura. E nesse volume de controle, pessoal, nós vamos considerar que nós temos uma mistura que nós chamamos de M, e nessa mistura a gente tem N espécies químicas diferentes, que são representadas por essas diferentes formas geométricas coloridas que estão aí descritas na figura, certo? Então, nós temos N espécies diferentes. Para fazer o nosso balanço agora, nós não vamos olhar para o balanço e, portanto, para a massa dessa mistura. Nós vamos escolher uma dessas espécies químicas que compõem a mistura. Iremos realizar o balanço de massa para essa única espécie química. Então, por exemplo, nós podemos selecionar essa espécie química que eu circulei aqui, certo? Então, nós vamos olhar para a massa ou para a quantidade de matéria dessa espécie química dentro dessa mistura. Então, se a gente relembrar o nosso balanço de massa para a espécie química num volume de controle, nós sabemos que a taxa de massa que entra mais a taxa de massa que é gerada, menos a taxa de massa que sai do volume de controle, vai ser igual à taxa de massa que se acumula no volume de controle, certo? Então, sempre olhando para o volume de controle que nós vamos definir. Então, percebam, pessoal, uma informação importante é que todos os termos do nosso balanço estão descritos em termos de taxa. Taxa de acúmulo, taxa de massa que sai, taxa de massa gerada e taxa de massa que entra. Então, todos os termos que nós vamos representar para a gente poder descrever esta equação do balanço deverão estar em termos de taxa. Então, primeira coisa, pessoal, definindo um volume de controle como esse que eu demonstro para vocês na figura, nós vamos considerar um volume cúbico, portanto, nós vamos usar as coordenadas cartesianas para essa dedução. Vamos considerar, pessoal, que nós temos as dimensões, então, desse cubo definidas, então, na direção x. Essa dimensão é ΔX, na direção Y a dimensão é ΔY e na direção Z nós temos essa dimensão do cubo em ΔZ. Então, se nós descrevermos o volume do nosso volume de controle, vai ser ΔX vezes ΔY vezes ΔZ, como está descrito aqui em cima, ok? Outra coisa importante, pessoal, é definirmos os pontos de coordenadas. Então, se lá no fundo do nosso cubo, então lá atrás, aquele pontinho que eu estou marcando e que a flechinha está indicando no desenho, se nós considerarmos que aquele ponto é o ponto x, y, z do espaço, então não é a origem, tá, pessoal? Não é o ponto zero. Eu estou dizendo que é um ponto qualquer do espaço que eu estou definindo como x, y, z. Então, pessoal, sabendo disso e sabendo as dimensões que nós acabamos de definir
das arestas aí do nosso volume de controle, a gente consegue definir outros pontos de coordenadas que vão ser importantes para nós, para a gente definir a entrada e a saída de taxa de massa. Por exemplo, este ponto que eu estou indicando aqui para vocês agora, ele vai ser o ponto. Então, perceba que a gente avançou na direção x a distância ΔX, certo? Então, esse ponto de coordenada, ele vai ser o ponto x que nós estávamos aqui, mais o que a gente avançou, que é essa distância ΔX, YZ do espaço. Então, a gente avançou apenas em ΔX. Z e Y aí permaneceu na mesma posição, certo? Mesma coisa para esse novo ponto. Então, aqui nós caminhamos apenas na distância ΔY, certo? Então, esse ponto no espaço, esse novo ponto aqui, ele vai ser o x, aí com relação a y, ele é o ponto y, mais a distância que a gente percorreu em y, ΔY, e z. A mesma coisa, pessoal, para esse ponto aqui, tá? Esse ponto a gente percorreu a distância aqui em ΔZ, certo? Então, é o ponto x, y, e com relação a z, é o ponto z, mais a distância ΔZ que a gente percorreu, portanto, z mais ΔZ. Ok? Então, definindo esses pontos de coordenada, eles vão ser importantes para a gente definir as áreas perpendiculares aos fluxos de massa. Pessoal, então, se cada termo do nosso balanço está descrito em termos de taxa, certo? Então, a gente pode resolver o nosso balanço tanto em termos de taxa de massa ou em taxa de quantidade de matéria, certo? Para obter taxa, seja de massa ou de quantidade de matéria, nós temos que multiplicar a grandeza vetorial fluxo vezes a área perpendicular a esse fluxo. Por isso que nós definimos aqueles pontos de coordenada antecipadamente, porque ele vai ser importante para a gente definir algumas áreas, certo? Então, lembrando, para a gente descrever o termo do balanço em taxa, nós precisaremos multiplicar o fluxo vezes a área perpendicular ao fluxo. Então, iniciando o nosso balanço, considerando a direção x. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos verificar qual é a taxa de transferência de massa perpendicular à superfície de controle no ponto de coordenada x. Então, vejam bem, o ponto de coordenada x é aquele pontinho lá atrás, certo? Então, se eu disser que eu vou ter uma taxa de massa, então, portanto, fluxo vezes área, esse fluxo vai ser na direção x, então ele vai entrar e sair na direção x, certo? Então, portanto, um fluxo que entra e que sai na direção x, começando pelo fluxo que entra, portanto, que corta o eixo coordenado x em x, é perpendicular a essa superfície laranja da figura, certo? Então, vejam bem, se eu fizer um fluxo máximo, então eu escolhi fazer nessa aula em termos de massa, tá? Mas poderia ser em termos de quantidade de matéria. É igual. Então, se eu colocar um fluxo entrando na direção x nesse volume de controle, esse fluxo vai ser perpendicular à área laranja. Então, percebam que eu quero descrever em termos de taxa, então eu tenho o fluxo de uma espécie química A, que é aquela espécie química que a gente escolheu no início, na direção x, que corta o ponto x no espaço, que é aquele pontinho lá atrás que a gente definiu. Então, isso é fluxo, certo? Tudo isso é fluxo. Então, se eu quero taxa, eu vou multiplicar pela área, certo? Qual área? A área
perpendicular a este fluxo. A área perpendicular a este fluxo é essa área laranja. Então, portanto, é essa dimensão vezes essa dimensão. Então, aqui nós temos que é a dimensão ΔY, aqui nós temos a dimensão ΔZ. Então, taxa de transferência de massa perpendicular à superfície de controle no ponto de coordenada x vai ser N minúsculo, porque é taxa mássica da espécie química A na direção x, no que corta o ponto de coordenada x, vezes ΔY, ΔZ. Vamos agora olhar qual é a taxa de transferência de massa perpendicular à superfície de controle no ponto de coordenada y. Então, eu vou colocar um fluxo que está entrando na direção y neste volume de controle. Então, ele vai ser perpendicular à área que corta o ponto de coordenada y, que é aquele ponto lá atrás. Portanto, esse fluxo vai ser perpendicular a essa nova área laranja da figura. Então, vejam bem, se eu colocar um fluxo de massa entrando no volume de controle na direção y, ele vai entrar perpendicularmente àquela área laranja do gráfico. Então, eu tenho o fluxo da espécie química A na direção y, que corta o eixo y do espaço, vezes a área perpendicular. Então, nós temos essa dimensão que é ΔX, vezes essa dimensão que é ΔZ. Então, fluxo vezes área vai me dar taxa. Agora, fazendo a mesma consideração para a direção Z, nós queremos a taxa de transferência de massa perpendicular à superfície de controle no ponto de coordenada Z. Então, a taxa de massa que vai entrar nesse volume de controle na direção Z, ele vai ser perpendicular a essa área da base aqui do nosso cubo, que corta o ponto Z do espaço, ponto de coordenada Z do espaço, que é aquele pontinho lá atrás, certo? Então, entrando na direção Z, nós temos um fluxo de A na direção Z, que corta o ponto de coordenada do espaço em Z, vezes a área ΔX, ΔY, né? Então, eu tenho o fluxo vezes a área, que é essa dimensão vezes essa dimensão. Então, é ΔX vezes ΔY, certo? Então, fluxo vezes área me dá taxa. Tudo isso na direção Z, cortando o ponto de coordenada Z do espaço. Então, resumindo tudo que a gente já viu até aqui, eu tenho, entrando no meu volume de controle, em todas as direções, as taxas de transferência de massa perpendiculares às superfícies de controle nos pontos de coordenada x, y e z. Então, somando todos esses termos que estão entrando no nosso volume de controle, eu tenho o fluxo na direção x da espécie química A, que corta o eixo x vezes a área, mais o fluxo da espécie química A na direção y, que corta o eixo y do espaço vezes a área, mais o fluxo da espécie química A na direção z, que corta o ponto z do espaço, vezes a área, certo? Lembrando, pessoal, eu estou representando aqui o fluxo mássico da espécie química em cada uma das direções, e esse fluxo é o fluxo total. Então, eu não estou considerando apenas a difusão, nem estou considerando apenas a convecção, eu estou considerando tudo que está entrando, né, de massa da espécie química A nesse volume de controle por qualquer mecanismo de transporte. Então, o fluxo total é o fluxo difusivo mais o fluxo convectivo. Fazendo agora, pessoal, a observação
considerando a taxa de transferência de massa perpendicular às superfícies de controle no ponto de coordenada x mais ΔY, onde está? Nós temos aqui o ponto x mais ΔX, não ΔY, como eu falei anteriormente. Então, esse ponto é x mais ΔX. Então, esse ponto era x. Percorremos essa distância, chegamos em x mais ΔX. Então, a área que corta esse ponto de coordenada, x mais ΔX, é essa nova área laranja da figura. Então, se um fluxo entrou na direção x, lá na superfície oposta, na superfície de trás do meu volume de controle, esse fluxo de A vai sair nessa superfície oposta, agora marcada em laranja, certo? Entrou perpendicular à superfície lá de trás, saiu perpendicular à superfície da frente. Então, eu tenho um fluxo da espécie química A mássico total na direção x, que corta o eixo x mais ΔX do espaço, vezes a área perpendicular, que é a área dessa superfície laranja. Ou seja, tenho essa dimensão, ΔY, vezes essa dimensão, que é ΔZ. Então, fluxo mais área vai me dar taxa. Fazendo a mesma avaliação, agora para a direção Y, eu quero a taxa de transferência de massa perpendicular à superfície de controle no ponto de coordenada Y mais ΔY. Então, se aqui eu estava em Y, se eu percorrer esta dimensão, eu chego em Y mais ΔY. Então, nós queremos a taxa de transferência de massa perpendicular à superfície de controle, essa aqui nova, laranja, né, que corta o ponto Y mais ΔY do espaço. Então, se inicialmente tinha entrado lá atrás, né, um fluxo na direção Y, vai sair na face oposta, que é essa nova face laranja. Então, eu tenho saindo do meu volume de controle uma taxa total da massa da espécie química A na direção Y, que corta o ponto Y mais ΔY do espaço, vezes a área perpendicular a este fluxo, que é as dimensões, então, ΔX, vezes essa dimensão, que vai ser a ΔZ. Perfeito? E agora, a taxa de transferência de massa perpendicular à superfície de controle no ponto de coordenada Z mais ΔZ. Então, se aqui nós tínhamos o nosso ponto de coordenada Z, se a gente percorrer a distância ΔZ, nós chegamos aqui em Z mais ΔZ. Então, a face laranja, pintada em laranja na figura, é a face que corta esse ponto de coordenada. E se nós considerarmos que tinha entrado aqui embaixo um fluxo na direção Z, esse fluxo vai sair na face oposta, que é essa face de cima. Então, eu tenho aqui descrito um fluxo da espécie química A mássico total na direção Z, que corta o eixo Z em Z mais ΔZ, vezes a área desta superfície perpendicular ao fluxo, certo? Que é ΔX vezes essa dimensão ΔY. Então, fluxo mais área me dá taxa. Resumindo essa parte, o que nós vimos então, sempre saindo do volume de controle, pessoal, foram as taxas de transferência de massa perpendiculares às superfícies de controle nos pontos de coordenada x mais ΔX, y mais ΔY, z mais ΔZ. Certo? Então, somando os termos em todas as direções, a gente tem essa equação.
Fluxo mássico total da espécie química A na direção x em x mais ΔX vezes ΔY ΔZ, mais o fluxo mássico total da espécie química A na direção y em y mais ΔY vezes x vezes ΔZ, mais fluxo mássico total da espécie química A em z, cortando o eixo z mais ΔZ do espaço, vezes ΔX ΔY. Então, sempre eu tenho fluxo mais área me dando taxa de transferência de massa. Então, percebam, pessoal, que entrava no nosso volume de controle tudo que estava demarcado em x, y, z. E a saída de taxa de massa do volume de controle é sempre em x mais ΔX, y mais ΔY, z mais ΔZ. Então, pessoal, para a gente terminar o nosso balanço, nós vimos até agora entrada e saída de taxa de massa. Nós temos mais dois termos para representar no nosso balanço, né, de massa da espécie química A, que é o acúmulo e a geração de massa, certo? Enquanto os termos de entrada e saída foram proporcionais à área de superfícies de controle do nosso volume de controle, o acúmulo e a saída são proporcionais a um volume, ou seja, eles estão aqui nesse pontinho laranja dentro do volume de controle. Por quê, pessoal? Porque uma superfície, por exemplo, ela não pode acumular energia. E se não acumula energia, também não acumula massa. Então, não contém uma massa, certo? Agora, um volume, sim, um volume contém massa. Então, os termos de acúmulo e de geração de massa, eles são proporcionais a um volume, portanto, eles são fenômenos volumétricos, certo? Por isso que a gente vê agora eles separados da entrada e da saída. Começando pelo termo de geração de massa da espécie química A, nós vamos representar essa geração por um termo que a gente chama de termo fonte, ou um termo de geração, que é esse RA 3 linhas. O que é esse RA 3 linhas? Ele é a massa da espécie química A gerada ou consumida por unidade de volume por tempo. Então, portanto, seria uma unidade grama por metro cúbico segundo, certo? Então, grama por segundo seria uma taxa de massa. Então, mesma coisa seria a taxa de massa da espécie química A gerada ou consumida dividido pelo volume, certo? Então, como para escrever no nosso balanço nós queremos taxa, então, para obter, se o RA 3 linhas é taxa por volume, nós precisamos multiplicar o RA 3 linhas pelo volume do volume de controle, certo? Fazendo alguns comentários aí sobre esse termo de geração, quando que eu vou ter geração? Eu posso ter geração de massa quando eu falo de conservação da espécie química? Então, quando eu falo em termos de massa da espécie química, sim, eu posso ter geração e consumo se houver uma reação química, certo? Então, uma forma da gente representar esse nosso RA 3 linhas, por exemplo, é uma cinética de reação. Escrever esse RA 3 linhas por uma cinética de reação, considerando que a espécie está sendo consumida numa reação ou está sendo gerada numa reação. O termo de acúmulo, como nós sabemos, o acúmulo está associado à variação da nossa espécie de interesse. Então, no caso, a concentração mássica, né, ρA, em função do tempo. Então, se a gente fizer a análise dimensional do ρA dt, então, ρA seria massa por volume, por tempo,
certo? Então, se nós queremos taxa de massa, massa por tempo, nós precisamos multiplicar o dρ dt pelo volume do volume de controle, certo? Então, se a gente multiplicar aqui por volume, nós vamos chegar na dimensão massa por tempo, certo? Para representar de forma adequada o nosso balanço da espécie química. Então, lembrando que agora, pessoal, nos nossos balanços, sempre está aparecendo o subíndice A, porque é o balanço para a espécie química A. Nós estamos interessados no que acontece com a espécie química A. Então, relembrando o nosso balanço de massa para a espécie química A nesse volume de controle, nós podemos descrever os termos todos que nós já escrevemos de forma separada, tudo junto no nosso balanço. Então, em verde, pessoal, nós temos a taxa de massa que entrou no nosso volume de controle, que nós definimos lá primeiramente. Então, para todas as direções, certo? Em azul, nós temos a taxa de massa que é gerada no nosso volume de controle. E nesse tom mais vermelho, marrom, avermelhado, nós temos a taxa de massa que sai do nosso volume de controle. Então, era a taxa de massa que entra, mais a taxa de massa gerada, menos a taxa de massa que sai também em todas as direções que nós já definimos anteriormente. Tudo isso é igual ao acúmulo que é descrito aí no nosso balanço na parte laranja, certo? Então, nós pegamos todos os termos que nós representamos de forma separada e agrupamos de acordo com o nosso balanço de massa da espécie química A no volume de controle. Pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Eu quero agrupar os termos em x e yz. Então, eu vou pegar tudo que é função de x e vou deixar próximo. Então, eu peguei o fluxo mássico de A na direção x, que corta o eixo x do espaço, menos o fluxo mássico total de A na direção x, que corta o eixo x mais ΔX do espaço. Tudo isso foi perpendicular à mesma área, né? As dimensões da área eram iguais, né? ΔY, ΔZ, porque a gente considerou um cubo no nosso volume de controle. Então, eu só agrupei tudo em função de x, y e aqui z, certo? Aí, mais o termo de geração elo ao acúmulo. Nossa intenção é dividir essa nossa equação pelo volume do volume de controle, certo? Então, eu vou dividir cada termo desse, eu vou dividir pelo volume do volume de controle, que é ΔX, ΔY, ΔZ. Aqui eu vou dividir por ΔX, ΔY, ΔZ. O nosso terceiro termo também, ΔX, ΔY, ΔZ. A geração também, ΔX, ΔY, ΔZ. E o acúmulo, mesma coisa. Certo? Então, aqui nós vamos cortar ΔY, ΔZ, vai ficar dividindo por ΔX. No termo em Y, a gente corta ΔX e ΔZ, sobra dy dividindo. No termo em Z, nós vamos cortar ΔX com ΔY, vai sobrar dividindo ΔZ. E no RA 3 linhas, nós vamos cortar ΔX, ΔY, ΔZ, mesma coisa vai acontecer no acúmulo, certo? Então, reescrevendo essa nossa equação depois de dividi-la pelo volume do volume de controle, certo? Nós ficamos com essa nossa nova equação aqui embaixo, certo? Que a gente tem os fluxos totais das espécies químicas em cada uma das direções, nos primeiros termos aí, em que eu tenho a
a posição x menos o fluxo na direção x mais ΔX, mesma coisa para todas as posições, né? Mais o RA 3 linhas, que é igual ao acúmulo. Muito bem, pessoal, a nossa próxima etapa é transformar essa equação numa equação diferencial. Então, para isso, nós temos que aplicar a hipótese do contínuo. O que é isso? Nós vamos diminuir o nosso volume de controle para um tamanho tão pequenininho que as dimensões ΔX, ΔY, ΔZ tendem a zero, certo? E vamos ver se tudo isso que a gente fez até agora se aplica para essa dimensão tão pequenininha, ok? Então, se a gente está fazendo isso, basicamente nós vamos aplicar o limite quando as dimensões ΔX, ΔY, ΔZ tendem a zero nessa nossa equação, certo? Então, aplicando o limite quando ΔV tende a zero, ou seja, ΔX, ΔY, ΔZ. Então, nos três primeiros termos, o primeiro era a função ΔX, então quando o ΔX tende a zero, o segundo ΔY e o terceiro ΔZ. O termo de RA 3 linhas e o termo de acúmulo, eles não são mais proporcionais a nenhuma dimensão. Então, se a gente aplicar o limite, o resultado vai ser a própria variável, vai ser o próprio RA 3 linhas, o próprio dρA dt, certo? Muito bem, pessoal, então qual seria o resultado desse limite quando o ΔX tende a zero? Desta relação de fluxo aqui dividido por ΔX. Para isso, nós precisamos relembrar a definição de derivada. A definição de derivada eu tenho a derivada de uma função com relação a x quando eu tenho o limite de uma função de x mais ΔX menos uma função de x dividido por ΔX, quando esse ΔX tende a zero. Pessoal, é muito semelhante ao que nós temos aqui na nossa equação. Nós temos um limite de uma função de x menos uma função de ΔX dividido por ΔX quando ΔX tende a zero. Só está invertido ali, né, na nossa equação, as funções. Então, o resultado para cada um desses limites vai ser o resultado invertido. Se aqui era a derivada positiva, o resultado vai ser menos a derivada da função, que no nosso caso é fluxo mássico total da espécie química A. Então, fazendo isso para todas as direções, nós temos como resultado dos limites menos o fluxo mássico de A na direção x por dx, menos o fluxo dρ do fluxo de A na direção y por dρ de y, menos dρ de NAZ por dρ de Z, mais RA 3 linhas, dρ de ρA, dρ de T. Ok? Vou passar todos esses termos que estão negativos para o outro lado positivo. Ou seja, eu fiquei com dρ de A, dρ de T, mais os termos de fluxo em cada uma das direções positivas, igual a RA 3 linhas, certo? Então, basicamente, pessoal, essa é uma forma da gente expressar a nossa equação da conservação da espécie química. Nós já temos uma informação muito importante. A única hipótese que nós fizemos para obter esta equação foi coordenadas cartesianas. Ou seja, vale se eu tenho ou não reação química, se eu tenho estado estacionário ou transiente, vale se o fluxo é uni, bi ou tridimensional, se é só difusivo, se é só convectivo, vale para qualquer coisa, porque daí nós só vamos simplificar esta equação. A única hipótese que nós fizemos para obter essa equação até agora foi considerar coordenadas cartesianas, certo? Então, existe uma forma da gente representar esta equação de uma forma mais sucinta, menorzinha do que nós descrevemos aqui agora. Tá? Então, agora nós vamos só trabalhar com essa equação que nós obtivemos. Então, se vocês observarem, pessoal, então eu coloquei aqui do lado uma figurinha
com os vetores unitários aqui, basicamente o que a gente tem nesse termo que eu selecionei aqui com essa barrinha em verde é: eu tenho o nabla, né, pessoal? Tem o nabla aqui, que é o derrom de x vezes o vetor unitário na direção x. Mesma coisa para y e para z, multiplicando os seus vetores unitários. E basicamente eu tenho o fluxo total, que é uma grandeza vetorial, certo? Que é o fluxo de A na direção z vezes na direção x vezes o vetor unitário na direção x e, né, o fluxo mássico de A na direção y vezes o vetor unitário j, fluxo mássico total de A na direção z vezes o vetor unitário k. Então, basicamente, esse resultado que eu tenho aqui, pessoal, é a multiplicação, é o produto desses dois vetores. Concordo? Então, se a gente olhar aqui, uma forma da gente representar esse produto desses dois vetores que nós descrevemos anteriormente é derrom de ρA dt, que era o nosso termo de acúmulo, mais a multiplicação dos nossos dois vetores. Então, eu tenho aqui, isso nós chamamos de divergente. Então, é o divergente do fluxo mássico total da espécie química A, que é igual a RA 3'. Então, esse fluxo mássico total de A, nós já obtivemos a equação dele lá nas nossas aulinhas passadas. Então, relembrando, esse fluxo mássico pode ser a contribuição difusiva mais a contribuição convectiva, difusiva, mais a convectiva, que rearranjando a gente tem ρA vezes a velocidade da espécie química A. E também, pessoal, outra forma de escrever esse fluxo mássico total é a contribuição difusiva através da lei de Fick, que a gente obteve no começo do curso. Então, mais a contribuição convectiva, que é o ρA, que é a concentração mássica, vezes a velocidade média mássica, certo? Então, eu posso escrever essa contribuição, esse fluxo mássico total de diferentes formas. Então, eu posso substituir, no lugar do fluxo mássico total, essa equação aqui e separar em termos difusivos mais termos convectivos, certo? Então, entrar nesse divergente do fluxo difusivo e divergente do fluxo convectivo. Então, veja bem, eu substituí no lugar do fluxo essa segunda equação aqui, certo? Então, eu tenho o meu termo de acúmulo, eu tenho o divergente aplicado à contribuição difusiva mais a convectiva, e o meu termo fonte é o termo de geração, que é o RA 3', certo? Posso separar esses dois termos ali que estão somando dentro do divergente e fazer o divergente de cada um, né? Então, como o divergente do fluxo difusivo é negativo, então eu já passei para o outro lado, certo? O difusivo, então ficou o acúmulo mais o divergente de ρAV, que é igual ao divergente da difusividade vezes o gradiente de ρA, igual a ρA 3', a RA 3', certo? Então, observando os termos da nossa equação, que é bastante importante saber o que representa cada um deles. Então, primeiro termo, nós temos o termo de acúmulo, ou chamado também de termo transiente, que ele vai ser importante para descrever quando nós temos estado transiente, e se for estado estacionário, esse termo vai ser nulo. Nós temos o termo convectivo, porque ele representa a contribuição convectiva do fluxo. Então, quando nós tivermos convecção,
esse termo vai ser muito importante. Nós temos o termo difusivo, então que ele veio da origem da contribuição difusiva no fluxo total. Então, quando nós tivermos difusão, esse termo difusivo vai ser importante. E nós temos o termo fonte, que é o RA 3', ou termo de geração, que vai ser relevante quando nós tivermos reação química. Ok? Isso é muito importante que possamos compreender, certo? Porque para resolver esta equação, nós vamos simplificá-la ao máximo que a gente puder. Então, se nós tivermos um problema que não tem reação química, que tem apenas difusão, a convecção é desprezível e está em estado estacionário, o que nós podemos dizer nesse caso? Que apenas a parte do termo difusivo na nossa equação vai ser relevante, os outros termos serão nulos. Por isso que isso é muito importante que seja compreendido. Além disso, pessoal, então no slide anterior nós vimos termo de acúmulo ou transiente, termo convectivo igual ao termo difusivo mais o termo fonte, certo? Só que na equação anterior, nós vimos, eu vou retornar aqui no slide, olha, nós temos aqui, deixa eu até pegar a caneta de uma outra cor, nós temos aqui, ó, essa nossa velocidade, o vetor velocidade, velocidade média, e o nosso gradiente de ρ aqui, além do nosso divergente, né? Que nós podemos e devemos abrir esses vetores decompostos em todas as direções. Então, se a gente está trabalhando em coordenadas cartesianas, eu posso abrir o divergente e o vetor velocidade na direção x, o divergente e o gradiente de ρ na direção x, y e z, que é o que foi feito nesse slide. Então, nós abrimos todos os termos em cada direção da nossa coordenada cartesiana, certo? Então, abrindo o divergente na direção x, y, z, que nós tínhamos do ρ vezes a velocidade decompondo o vetor v, vx, vy e vz. Abrindo o divergente ali que nós tínhamos da nossa lei de Fick, então na direção x, y, z. Além disso, nós temos o gradiente de ρ, que é um vetor. Então, abrindo esse gradiente de ρ na direção x, y e z. Ok? Obtendo esta equação da forma mais completa e mais aberta, com todos os termos disponíveis da nossa equação da conservação da espécie química no volume de controle cartesiano. Então, o que essa equação nos diz? Que a nossa concentração da espécie química A, concentração mássica nesse caso, ela é função do tempo, ela é função da direção x, direção y e direção z, certo? Pessoal, deixa eu só apagar aqui esse desenho e vamos pensar num exemplo. Então, o que nós precisamos saber é como usar esta equação. Então, não se assustem com essa equação muito grande, porque nós vamos começar simplificando ela e deixando ela bem reduzida para facilitar as ferramentas de solução de equações diferenciais parciais, certo? Então, vamos considerar que nós temos um problema que ele está em estado estacionário, ele não tem reação química, a convecção é desprezível, tem transferência de massa apenas por difusão na direção y. Então, como a gente teria que lidar com esta equação aqui? Certo? Então, por exemplo, se ele é estado estacionário, eu não vou ter variação com o tempo. Se ele é unidirecional em y, eu vou considerar as variações em x e em z desprezível. Então, eu vou ter um ρ apenas função de y. De que forma que a gente escreve isso na equação?
Então, se eu não tenho acúmulo, portanto, eu tenho estado estacionário, o primeiro termo é nulo. Se eu não tenho convecção, todos os termos convectivos, que é esse segundo termo, esse terceiro e o quarto termo, são nulos. Por que esses são termos convectivos? Porque eu tenho a velocidade global em cada uma das direções, que é o que caracteriza a convecção de massa. Bom, se eu tenho difusão apenas na direção y, então o gradiente de ρ na direção x é nulo, zerando todo o próximo termo aqui na direção x. Opa, esse termo não é nulo, porque eu tenho a difusão, portanto eu vou ter a variação dessa concentração de ρ com y. E se a direção z também foi desprezível, essa variação de ρ com z vai ser desprezível, eu posso cortar o próximo termo. E se eu não tenho reação química, o termo de reação também vai ser cortado. Então, basicamente, desta equação toda, o que nós temos que resolver? ddy da difusividade de A na mistura, dρA dy igual a zero, ok? Então, é dessa forma que nós vamos simplificar esta nossa equação. Pessoal, nós optamos por fazer esse nosso balanço inicialmente em coordenadas cartesianas, mas nós poderíamos ter feito em coordenadas cilíndricas. E se assim tivéssemos feito, nós teríamos obtido esta equação mais completinha aqui com todos os termos abertos. Ou a mesma coisa poderia ter sido feita para coordenadas esféricas. Então aqui eu deixo as equações abertas em todas as coordenadas. Nós vimos as cartesianas, aqui cilíndricas e esféricas, que é só mudar. Então, a única coisa que nós fizemos aqui foi mudar a hipótese do sistema coordenado. A forma de solução é basicamente a mesma, tá? E então elas são válidas para todas as outras hipóteses, com exceção do sistema coordenado. No cremasco, vocês têm todas essas equações, tá, no livro, descritas de todas as formas, seja na forma do divergente do fluxo total, que é mais reduzida, seja no divergente dos fluxos difusivos convectivos separados, ou de todos os termos abertos, como a gente escreveu aqui na nossa equação. E a nossa função daqui para frente é utilizar esta equação. Sabemos resolver os problemas utilizando esta equação. Claro que antes de resolver, nós precisamos estudar algumas condições de contorno que vão nos permitir resolver essas equações diferenciais parciais. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima aula, até o próximo vídeo.